Bem, primeiro vocês estudaram sobre as transformações, né, da matéria, transformações físicas e transformações químicas. Agora a gente vai estar estudando as transformações físicas da matéria. Ponto de fusão e ponto de ebulição é o assunto então dessa aula. Então, olha só, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles representam o quê? A temperatura em que uma substância muda de estado em uma dada pressão. Então, toda substância, de acordo com a temperatura, de acordo com a pressão, ela vai se tornar sólida, líquida ou gasosa. Então, cada uma delas, não só a água, qualquer outra substância, tá? Por exemplo, o oxigênio, até mesmo o gás oxigênio, em determinada temperatura, ele pode se tornar líquido, tá? Ou ele pode também se tornar sólido, tá? Então, vamos lá. Mas isso aí a gente vai ver quando a gente dá uma estudada nas tabelas. Bom, no caso, o ponto de fusão. A substância muda do estado sólido para o estado líquido. Aí você vai lembrar que você estudou lá no ensino fundamental. A água em estado sólido é o gelo, não é? Ela vai se aquecer. Quando eu aqueço o gelo, ele vai derreter. A uma certa temperatura, o gelo vai derreter. Quando eu tiro ele da geladeira, ele está derretendo, tá? Ou seja, então, todas as substâncias, existe sim um ponto, uma temperatura em que vai ocorrer a fusão. Ou seja, vai sair do estado sólido para o estado líquido. Então, ponto de fusão é a temperatura que faz com que qualquer substância, qualquer tipo de matéria passe do sólido para o líquido. Isso é a fusão, tá? Guarda bem isso aí. Aqui a gente vai dar o exemplo do gelo, lógico, que eu já dei anteriormente. Agora, a que ponto a água vai sofrer, né, a fusão e a que ponto a água vai sofrer o ponto de ebulição? Bom, primeiro fusão. Vamos supor aqui, ó, a água a 0 grau, a partir desse 0 grau aqui embaixo ela está sólida, tá? Tá no estado sólido, gelo. A partir do 0, ela vai entrar no seu ponto de fusão, ou seja, ela vai se liquefazer. Aí ela vai estar no estado líquido até atingir o quê? Os 100 graus Celsius, tá? 100 graus Celsius. Então, eu tenho aqui 100 graus Celsius. Entre o 0 e o 100, a água vai estar no seu estado líquido. Agora, quando a água atinge essa temperatura aqui, de 100 graus Celsius, ela vai entrar no seu ponto de ebulição, ou seja, fervura, né? Então, no seu ponto de ebulição, a água vai passar a se tornar o quê? Gás, tá? Só para exemplificar que todas as substâncias, elas vão passar do estado sólido, líquido para o gasoso em determinada temperatura. Cada substância vai ter uma temperatura diferente. Nós temos então aqui, ó, a explicação do ponto de fusão. Quando uma substância no estado sólido recebe o calor, ocorre um aumento no grau de agitação das suas moléculas. Então, as moléculas passam a se agitar. Consequentemente, a temperatura aumenta. Então, ele está fazendo o quê? Ele está recebendo calor, tá? Ao atingir uma determinada temperatura, que é o ponto de fusão, como eu já expliquei anteriormente, a agitação das moléculas é tão grande que rompe as ligações internas entre os átomos e moléculas, fazendo com que o sólido se torne líquido. Aqui nessa imagem a gente vê a exemplificação dos metais. O que as metalúrgicas fazem? Elas aquecem os metais a determinada temperatura, eles elevam esses metais, né, para o seu ponto de fusão. Tá? Existe uma determinada temperatura em que ocorre a fusão. Ou seja, o sólido passa a ser líquido, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre o ponto de ebulição. Ebulição quer dizer, vai ser uma temperatura tão alta em que o líquido vai se tornar gasoso. Então, a ebulição é caracterizada pela passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Então, a ebulição, a gente vai lembrar que lá no ensino fundamental é quando uma substância ferve. Então, ela vai chegar a uma temperatura tão alta que ela vai ferver, que do líquido vai passar para o gasoso.
tá? Então, ocorre o que? A formação de vapores, de bolhas, né, no interior desse líquido. E essas bolhas, esses vapores, é justamente o que? O ato dele se tornar, então, gasoso, tá? Então, da mesma forma que ocorre a fusão do líquido, ou melhor, do sólido para o líquido, né? A temperatura que qualquer substância vai do sólido para o líquido, existe uma temperatura de ponto de ebulição, ou seja, quando se passa do líquido para o gasoso, em que uma determinada substância passa do estado líquido para o gasoso, é isso. Então, para que isso ocorra, é necessário que a substância receba o quê? Calor. E aí eu quero que vocês guardem uma palavrinha, tá? Quando a substância recebe calor, ela está tendo uma transferência endotérmica de energia, tá? Endotérmica de energia, certo? Quando suponhamos, você aquece o sólido a uma determinada temperatura, o que ele está recebendo? Ele está recebendo o quê? Uma energia endotérmica. Por quê? Porque ele está recebendo calor. Então, ele está recebendo calor, tá? Está recebendo calor. Se recebe calor, tá? É uma mudança de energia endotérmica, porque o calor está entrando na substância. Tá? Passou para o líquido. E do líquido para o gasoso vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, vai receber ainda mais calor, então também é endotérmica, tá bom? Para poder se tornar gasoso. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? O recebimento de energia vai ser o quê? Endotérmica. O que é endotérmica? Porque recebe calor. Tá? Agora, se fosse o oposto, diminuísse a temperatura do gasoso para o líquido, aí seria um estado de energia exotérmico. Exterior, exotérmico, tá? Então, a energia aqui seria exotérmica, por quê? Porque estava perdendo calor. E do líquido, para se transformar o sólido, você abaixa também ainda mais a temperatura. Então, mais uma vez, vai ser uma saída de calor. Se é uma saída de calor, exotérmico. Então, acredito eu que deu para diferenciar bem uma e outra, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa tabela. Nós temos aqui o cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. Aqui a gente tem o PF. O que é o PF? Ponto de fusão. E aqui os graus Celsius. Aqui o PE, ponto de ebulição, tá? Então, você vai lembrar que PF é o quê? É o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Quando o sólido passa para o líquido. E o PE? O que é o PE? Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar. PE significa o ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Ponto de ebulição, quando o líquido chega a uma determinada temperatura para que ele se torne o quê? Gasoso, gás. Então, a gente tem aqui o cloro, tá? O cloro, pessoal, ele a menos 101 graus Celsius, ele vai deixar, então, de ser sólido e vai começar a ser líquido, que é o ponto de fusão, tá? Aí, ele vai aqui, ó, do menos 101, tá? Até, vamos supor, o menos 34,5, ele ainda vai ser líquido. Quando ele passa a ser menos 34,6, aí já é o ponto de ebulição, quando o líquido vai se tornar gasoso. Da mesma maneira, o flúor. Então, como a gente pode fazer quando a gente pegar uma tabela dessa para descobrir, né? Aqui, olha, aqui ele vai ser sempre sólido, antes do ponto de fusão. No ponto de fusão, ele vai passar, então, a ser o quê? Líquido. Então, daqui até aqui, ele vai estar no estado líquido. E quando ele ultrapassa, né, pelo ponto de ebulição, aqui ele vai ser o quê? Gasoso. O flúor, tá? Antes, aqui é o ponto de fusão. Aqui é quando ele começa a sair do sólido
e passa a se tornar líquido. E aqui é quando ele sai do líquido e se torna gasoso. O bromo da mesma maneira, tá? Então, menos 7,2 é o ponto de fusão, quando ele vai deixar de ser sólido e vai passar a ser líquido. Então, é a partir daqui que ele começa a ser líquido, tá? E a partir daqui, no ponto de ebulição, ó, PE, ponto de ebulição, que ele vai passar a se tornar um gás, gasoso. O mercúrio, ponto de fusão do mercúrio, menos 38,8. Quer dizer, abaixo disso aqui, ele vai estar no estado sólido. Agora, entre menos 38 e o 356, o mercúrio vai estar no seu estado líquido. Passou de 356 graus,6 Celsius, aí ele vai sair do líquido, ele vai entrar em ebulição e vai se tornar gasoso. E a gente tem o iodo, ponto de fusão, passando do sólido para o líquido, né, o ponto de fusão, e aqui o ponto de ebulição, quando ele vai sair do líquido e vai se tornar, então, gasoso.